Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa Gente da Gente. E o nosso programa, todos vocês que já vêm nos acompanhando aí, né, durante as semanas, vocês sabem que nós temos por finalidade trazer então neste programa sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. A gente foca um trechinho, né? E a gente fala um pouco, a gente discute um pouco sobre esse trecho da Bíblia. E hoje a nossa ou o nosso, porque eu não vou, né, divulgar, isso não é comigo, o nosso personagem de hoje. Então acompanhe, porque você vai saber quem é agora. Da minha família, eu sou a caçula e com certa idade eu fui dada em casamento a um homem muito importante da Bíblia. Você até deve conhecer a história dele. E acontece que o meu pai até não gostava muito dele. Eu tive até em um período da história dele, tive que ajudá-lo porque o meu pai estava perseguindo para matar. As coisas entre eles não eram muito fáceis. E, para falar bem a verdade, também não era muito fácil o nosso casamento. A gente vivia um relacionamento bem conturbado. E depois de um certo episódio da nossa história, parecia que nós éramos pessoas completamente diferentes. Parecia que a nossa harmonia havia se perdido. Pessoas diferentes, essa é a verdade. Para você ter uma ideia, teve um episódio que ele estava voltando com a arca do Senhor, mas até aí tudo bem, não tem problema. Eu só achei engraçado, né? Porque ele estava se exibindo, pulando, dançando, em frente a todos os servos dele. Nem parecia um rei, o rei de Israel. Enfim, naquele momento, eu, no meu coração, o desprezei. E depois daquele dia, eu fui amaldiçoada e eu nunca pude gerar. Eu sou a primeira esposa do rei Davi. Eu sou Mical. Bom, agora vocês já sabem quem é a nossa personagem da Bíblia de hoje. É Mical. Quem é Mical, pastora? A Mical, ela é a filha mais novinha de Saul, o rei Saul, não é verdade? Ela não era sozinha, não. Ela tinha mais alguns irmãos. Jonathan, né? Tinha ali o Isvi, né? Tinha ali, né, a Merabe, tinha o Malquissua, eram todos irmãos de Mical. Mas a Bíblia diz, né, essa história de Mical não é uma história muito fantástica, não. Tem uns ensinamentos, mas é uma história um pouco triste. Eu, porém, acho ela um pouco triste, porque Mical, logo após, vamos dizer assim, que Davi, ele vence ali a batalha. Que batalha, pastor? Que ele derruba ali o Golias, o gigante. A Bíblia relata que o pai de Mical, o Saul, ele começa a invejar a Davi de uma maneira tão grande que ele chega a ter ódio por Davi. Ele fica ali com um espírito ali, um sentimento de vingança, de morte, de querer acabar com a vida de Davi. E ele fez isso, pessoal. A Bíblia relata que ele chegou a tentar a fazer isto, né? Querer se vingar de Davi ao ponto de armar algumas situações, algumas ciladas, algumas redes, para que Davi viesse a cair então. Aí ele tenta, né, colocar na vida de Davi, ele tenta colocar a outra irmã de Mical, que era Merabe, mas aí não funcionou, porque Merabe, ela tinha um outro amor, ela amava a Adriel. Já a Mical, ela não, ela já amava a Davi. E deu certo, chegaram a se casar, tiveram ali, né, um casamento, constituíram ali, vamos dizer, que um relacionamento. Mas, pastora, o que deu este relacionamento? Não deu algo muito bom, não. Porque a Mical, ela teve uma vida muito conturbada. Ela teve uma vida muito oprimida, uma vida sacrificada, uma vida de sofrimento. Penso eu que ela ficou um pouco atormentada diante das situações que ela vivenciou ao lado de seu pai, Saul, e também ao lado do seu marido, Davi. Mas chegou também no momento da vida dessa mulher que ela acabou indo para as mãos de um outro homem chamado Paltiel. Então, assim, foi muitas coisas, né? Mas eu não vou me expandir, é um texto muito comprido, mas eu quero falar de um trechinho, pelo menos, né? Que é onde eu quero me atrelar para chegar a ter uma revelação para entregar a todos vocês. E eu quero começar por aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 19, que diz assim, ó, verso 11. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher,
avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida, Davi, isso Mical falando para o seu marido, Davi, esta noite, amanhã então te matarão. Ou seja, ela deu fuga para Davi, porque Saul, seu pai, estava querendo matar, acabar com a vida de Davi por conta de inveja, por conta de ciúmes, por conta de situações que ele mesmo não tinha capacidade para fazer, para vencer, enfim, para alcançar. Ele não conseguia. E aí ele vai fazendo, das artimanhas dele, ele vai tentando de maneira tal que ele coloca Davi para derrubar o Golias, pensando ele que Davi então iria passar por um estreito. Muito pelo contrário, Davi tinha a força de Deus. Davi tinha a capacidade do nosso Deus, por isso ele não usou a força do seu braço, mas ele usou o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, e venceu, derrubou ali o incircunciso filisteu, conhecido e chamado como lá o gigante, de quase 3 metros de altura. Então Davi, ele era um homem valente, ele era um homem que tinha um compromisso com Deus, ele era um homem que agia segundo o conselho, o direcionamento, ele agia de acordo com a vontade de Deus, e por isso tudo dava certo para aquele homem, como deu certo a fuga de Davi. Só que a questão de Mical é que quando ela dá fuga para o seu marido Davi, porque Davi fugia de Saul, que era o próprio, era o próprio genro, e o próprio, vamos dizer assim, era aquela família, eram os dois ali, tanto um quanto o outro, estavam vivendo um momento difícil. Mas, pastora, o que aconteceu? Vamos lá, pra você entender o motivo aí da história. Verso 12, Mical desceu Davi, dando fuga para Davi, por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Queridos, Davi tem uma figura aqui do próprio Deus. Quando ela abre a janela e ela permite que Davi fuja, que Davi saia pela janela, vamos dizer que naquele momento ela deixa o amado da alma dela ir embora. E nós vamos falar muito sobre isso, porque eu quero deixar aí você com um gostinho de quero mais, e eu quero trazer uma grande revelação para o teu coração ainda, neste programa, mas no próximo bloco. Nós vamos a um break e daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. Hoje estamos trazendo um dos personagens da Bíblia Sagrada. Todos vocês sabem que o programa Gente da Gente, ele tem por finalidade trazer trechinhos da Bíblia Sagrada. E aí eu pego aquele trechinho, aquele capítulo e começo a desenvolver aquele capítulo a você, que nos assiste. Então você que não conhecia como era feito o nosso programa, é dessa forma que ele acontece. E hoje nós estamos falando sobre Mical. Quem era Mical? Mical é a filha mais nova do rei Saul. Ela não era só, ela tinha outros irmãos, são 3 homens e 2 mulheres. Meraba é uma das irmãs de Mical, mas tinha o Isvi, tinha o Malquissua, tinha Jonathan, todos faziam parte da família de Mical. Mas pastora, já que hoje o programa é sobre ela, o que a senhora nos traz? Eu tenho para você uma grande revelação, está aqui no livro de 1 Samuel. Pastora, qual capítulo? É o 19 que eu estou fazendo a leitura, e eu estou aqui agora no versículo 12. A Bíblia relata que essa mulher, ela deu fuga para o seu marido porque Saul estava atrás, o rei Saul estava atrás de matar a Davi, estava atrás de matar, de acabar com a vida deste homem. Porém, o que eu interpreto com isso? Quando ela abre a janela, quando ela abre aquela janela e dá ali a fuga para aquele homem, dá-se a entender que ela estava deixando com que o amado da alma dela, que era o próprio Davi, fugisse. Trazendo para os dias atuais, não deixe o amado da sua alma fugir pela janela. Não deixe o amado da sua alma fugir pela porta, não interessa, seja a porta, basculhante ou janela, ele é seu amado. Ele é o amado da sua alma. Então mantenha-o, detenha-o na tua presença. Permita que ele continue diante dos teus olhos. A Mical, ela deixou Davi fugir. Davi ficou muito tempo fora.
muito tempo afastado, e ela começou a se prejudicar, porque ela começou a fazer umas tramas assim, umas coisas diferentes na mente dela. Ela começa a dizer, né, porque o Saul ficou ali no pé dela: ô minha filha, cadê o teu marido? Cadê Davi? E ela falou: pai, Davi, ele escapou, ele teve que escapar, e ele falou que se eu não permitisse o escape dele, que ele me mataria. Queridos, tudo mentira. Ela mentiu para o seu pai. E não só essa mentira, mas ela chega a colocar em cima daquela cama, né, a cama do casal, a cama em que ela se deitava com seu esposo Davi, ela coloca uma estátua porque ela queria enganar os mensageiros de Saul, seu pai. E olha que coisa difícil, olha que coisa estranha. Quando você dá fuga para o amado da sua alma, quando você permite a fuga do seu amado, que ali era Mical, dando fuga para o seu marido, quem é que vai representar, né, o seu esposo naquela cama? Uma estátua. A Bíblia diz que ela pega uma estátua, ela cobre a estátua com pelos de cabra, ela cobre aquela estátua, aquela imagem, né, com cobertores, e ela fica ali, querendo enganar os mensageiros do pai dela. Só que sabe o que o pai fala? Traga a cama com tudo, eu quero é Davi aqui. Então, se ele está em cima de uma cama doente, traga ele doente em cima de uma cama. Mas o que acontece? Depois é descoberto que Davi não estava naquela cama, e naquela cama estava uma estátua. Quando você permite a fuga do seu marido, e esse marido, eu estou querendo dizer que ele é o nosso Deus. Eu estou trazendo aqui Davi como uma figura de Deus para a sua vida. A hora em que você permite a fuga de Davi, a fuga do próprio Deus, né? Figura de Cristo, seu marido, você está praticamente trazendo para o seu leito a idolatria. Você está trazendo ali a imagem, a estátua. E o que pode chegar até ali? A malícia, a maldade, a perversidade, a fornicação, o adultério, enfim, tudo que não presta. Ou seja, ela pega uma estátua, põe em cima da cama. Pastor, onde é que está isso? Vamos lá, 1 Samuel, o capítulo é o 19 e o versículo é o 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Ou seja, a mentira começou a entrar ali, a falsidade. Ela começou a se sabotar como esposa, como filha de Saul. Ela foi se envolvendo ali, né, cada vez mais se complicando com a história dela mesma. Olha o que diz o 14. E mandou então Saul mensageiros que trouxessem a Davi. E ela disse: Davi está doente, papai. Davi está doente. Fala lá para o papai que Davi está doente. Falava ela para os mensageiros. E olha o que diz o verso 15. Então Saul tornou a enviar mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Ele queria matar a Davi. Só que Davi já estava longe. Davi, ali naquela cama não era Davi doente. Naquela cama ali era a estátua. Queridos, quando você dá fuga para, né, a figura de Cristo, a gente está falando aqui de Davi, eu estou dizendo que a figura do próprio Deus, de Cristo Jesus, seria o Davi hoje, né? Quando você dá essa fuga, deixa o amado da sua alma, deixa a presença de Deus embora, deixa a presença de Deus sair, quem entra ali substitui aquele leito, aquela cama, aquele local, é uma imagem, uma estátua, ou seja, é as coisas do mundo. Quando você não colabora com a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem. A hora em que ela dá fuga para Davi, qual era de Mical? Amor, você vai fugir? Eu vou com você. Porque o Senhor me constituiu para estar diante de você e não distante. Isso, né, tá lá desde Gênesis. Deixará pai e mãe, né, e ficará ali, né, marido e mulher, esposa e marido ali, ó, juntinho. Mas ela deixa ele embora. Não deixe o amado da sua alma embora. Não permita que ele saia. Mantenha ele diante dos seus olhos. Bom, nós vamos saber como é que seria uma Mical nos dias atuais, nos dias de hoje. A Júlia Nobre, a minha amiga, ela vai trazer, né, a personagem Mical nos dias atuais. Júlia, traz para nós. Essas ideias entraram na minha cabeça lá pela adolescência. E claro, influenciado por outras pessoas, né? Hoje eu consigo e posso reconhecer isso. Esses conceitos, essas ideias de meu corpo, minhas regras, e você não tem ideia do quanto que isso atrapalhou a minha vida. Eu conheci um rapaz, né, uns tempos depois, uns anos depois, e a gente se casou. E no começo, a gente vivia em clima de lua de mel. Os primeiros anos foram assim, mas com o passar do tempo, parece que a gente foi se desgastando.
fomos perdendo aquela admiração, aquele amor. E eu tenho que falar de mim, né? Pode ser um pouco pesado falar dessa forma, mas eu perdi totalmente o respeito por ele. No meu coração, lá no fundo, eu reconheço que eu estava desprezando ele, desprezando as atitudes, os desejos dele. Até coisas mais naturais, normais de um ser humano. Só como um exemplo para você poder entender, eu desprezava o desejo que ele tinha de ter filhos. Eu sempre falava que eu queria a minha independência, que eu não queria estar amarrada, presas por conta de filhos, e por isso eu não queria ter, de forma alguma. E hoje não se trata mais sobre querer ter ou não. Acabei descobrindo que eu nem posso ter filhos, e isso me deixa muito triste. Atualmente a gente está separado. Eu fui de primeiro amor da vida dele a último. E eu não pude, não soube, no caso, ceder, não soube admirá-lo, amá-lo da forma que eu deveria ter feito. Que não venha acontecer isso com você. Eu sou Mical nos dias de hoje. Bom, queridos, vocês têm acompanhado, né? A palavra feita para você nessa hora é: não se complica por nada. Se tiver de dar fuga o seu marido, fuja com ele, porque é melhor serem dois do que um, e assim melhor paga do seu trabalho. Não se complique, seja de Deus. Você está casada? Você está casado? Acompanhe o seu esposo para onde quer que ele for, vá junto. Faça como fez a Ruth, junto com a sua sogra, a Noemi. Para onde quer que tu fores, irei eu. Para onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que assim seja também na sua vida. Esteja junto com o seu marido, com seus filhos, ande lado a lado com sua família e seja abençoado, porque a união faz toda a força e faz toda a diferença. Fique na paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.